Então vamos lá, vamos conversar hoje aqui sobre o pós-Vibe Encode, o próximo movimento que já está acontecendo, que é basicamente a gente pagar a conta do grande uso de IA que a gente está fazendo ali para desenvolvimento de software, muitas vezes de maneira desenfreada. E se você clicou nesse vídeo, eu sei que você deve estar pensando, uai, como assim pós-movimento Vibe Encode? A gente começou a falar Vibe Encode um dia desses aqui, não tem um pós, a gente está vivendo, ainda tem gente vendendo propaganda disso, ainda tem gente vendendo curso disso. Pois é, mas o que acontece? Antigamente, toda vez que a gente começava algum movimento ou manifesto, ele levava anos, muitas vezes, para você ver o reflexo daquilo do mercado, até mesmo entender se aquilo era bom ou ruim. Então, o processo natural e saudável era muitas vezes o quê? Você vê a implementação daquilo, você vê melhorias, ramificações daquela ideia ali sendo colocado no mercado e muitas vezes sendo analisado décadas depois ou até mesmo anos depois, algumas coisas até meses depois para o mercado entender se isso fazia sentido ou não. Se você não sabe como funciona esse ciclo de mercado, eu recomendo você ver o meu vídeo de microsas que tem aqui no canal, aqui que eu falo a relação de microsas e a série House of Cards. Então dá uma olhada lá depois. Só que qual que é o ponto? A gente teve um momento ali acelerado ali de adoção ali de mercado sobre inteligência artificial ali. E o que acabou acontecendo uma simbiose, né? A gente precisou criar ali uma necessidade para uso de IA para que as IAs funcionassem e as IAs funcionam porque esse movimento foi acelerado. Então, você teve e continua tendo um discurso muito forte ainda sobre estratégias ali de vibe encode, como se aquilo fosse uma solução para não devs, como se aquilo, mesmo que você não tenha um conhecimento técnico ali, você pode avançar nisso e construir coisas sem precisar de um dev. Porém, agora a gente está começando a pagar o preço disso. O que está acontecendo nesse momento que a gente está vivendo agora? A gente tem uma base de código grande e significativa em produção que foi gerada por IA. E qual que é o problema disso e por que isso se torna pós? Porque muitas pessoas que começaram a gerar ferramentas com Vibe Encode, e não, Vibe Encode não é ruim, depois eu falo minha opinião sobre, é que essas pessoas acabaram disseminando e colocando muito conteúdo em produção sem se questionar. E aí você vai ver que teve muitos casos durante o processo que já eram alertas. Então, desde pessoas que colocavam chave em produção, mesmo sem saber que aquilo era uma chave que não deveria ser divulgada publicamente, sites genéricos, sistemas e microsas que são só mais um no meio do mercado e muitas vezes acabavam encalhados, e o problema não era até aí. Aonde que começou a virar um problema e começou a virar um pós-momento ali, né? Começou a virar uma pós-ação foi quando a gente começou a ver a fotografia do cenário atual. E onde que é o melhor mercado ali para você entender ali o que é o cenário atual da galera que está usando isso de maneira emocionada. É justamente o mercado de freelances, né? Então você vai encontrar muito fácil hoje pessoas que começaram a desenvolver sistemas, aplicativos, entre outras coisas, sem o menor conhecimento técnico, não necessariamente pessoas devs. E aí você vai falar, ah, Felipão, mas eu fiz o curso do rapaz lá, do queixo quadrado e tudo mais, diz que Vibe Code é o futuro, e a gente nem precisa mais de dev, você que tá aí se doendo. Pois é, sabe qual que é o problema agora? E você nem precisa acreditar em mim, é só você abrir qualquer site de freelance, que inclusive eu posso até fazer um outro vídeo do porquê que eu não gosto de plataformas de freelance para pegar freelance. Mas o que você mais vai encontrar são pessoas que sim, elas conseguiram desenvolver coisas com Vibe Encode, e esse não é o problema. Porque elas pediam uma funcionalidade e diferente do que algumas pessoas falavam, de fato, ele começou a construir essas funcionalidades. E muitos desses sistemas, eles foram para o ar. E aí é onde começa a entrar o problema. Porque você vai encontrar casos, e não é um, não é dois, você vai ver que isso vai se tornar cada vez normal, de pessoas que perderam o controle da aplicação. Eu sei, eu não achava que isso era possível, mas pelo visto é. Por quê? Porque a pessoa ela foi pedindo e foi construindo coisa com base em remendos de códigos de IA. E aí a pessoa ela criou um Frankenstein. E quando ele fica no ar e ele funciona, e a pessoa clica e faz o que ela queria, ela tem aquela falsa sensação de positivo que ela está construindo alguma coisa que
pode escalar infinitamente e é gigante. Só que o que acontece? Vai chegar um momento que tem uma coisa que ela não levou em consideração que vai começar a acontecer na ferramenta de IA, que é justamente a janela de contexto. Caramba, Felipão, como assim? Toda vez que você pede alguma coisa, por exemplo, um chat GPT da vida ali sobre algum projeto, o que ele vai fazer? Ele vai acabar ali te dando uma solução, muitas vezes funcional, muitas vezes você tem que arrumar alguma coisa ou outra, muitas vezes ali ele entrega um negócio que é totalmente descartável e horrível, mas tudo bem. Só que o que acontece? Conforme você vai fazendo isso, principalmente sem se questionar, você acaba tendo funcionalidades que elas funcionam isoladamente. Porém, vai chegar um momento que quando você pedir uma funcionalidade nova, ele não vai levar em consideração o que você já tinha no código inteiro. E olha que tem ferramentas excelentes no mercado. Apesar de eu ainda não ter testado o Cursor, que é o de fato ali o que o pessoal mais fala, ferramentas como o GitHub Copilot, eles já fazem uma boa leitura do projeto antes de implementar alguma coisa nova. E ainda assim eles deixam passar alguns problemas como esse. Então o que acaba acontecendo? A pessoa ela vai lá, desenvolve alguma coisa que é totalmente funcional, e aí ela vai lá e pede outra coisa. Qual que é o problema? Esse novo pensamento aqui da IA, ele desconhece esse outro código gerado. E aí o que acontece? Você vai ver muita redundância na base de código. Então imagina o seguinte, imagina que no seu projeto tem uma função genérica para verificar ali o e-mail, se é um e-mail válido. E aí você foi lá, continuou desenvolvendo e daqui um mês você foi lá e quis adicionar uma feature nova. Muitas vezes aquela solicitação de código que você pediu ali, ela não reaproveitou aquela outra função e muitas vezes se você nos questionou, ele não reaproveitou aquela outra função. Então o que ele faz? Ele vai lá e cria uma outra função. Então agora, como é que eu sei que um projeto ele foi gerado altamente com Vibe Code? Por conta desses sinais que ele está dando. Então, o primeiro grande sinal que você vai ver em projetos que eles foram geridos ali, full Vibe Code, é que eles têm uma base de código morta praticamente ali. Então muitas vezes a pessoa fala, eu tô alterando aqui, eu até fui estudar, fui aprender alguma coisa, tô alterando, mas não tá resolvendo. Só que você vai ver, se não tem mais uma função que resolve todo o projeto. Se tem uma função que ela foi copiada ou até mesmo ali distribuída durante o projeto. Então, eu peguei um projeto que ele tinha basicamente 8 funções para fazer a mesma coisa. A única diferença é que estavam em lugares diferentes. Então, por mais que eu alterasse em uma, eu tinha que alterar em todos os lugares. Por quê? Porque justamente isso, você tem uma base de código ali que está zoada e você tem muito código morto. Então, você tem que ficar rastreando as chamadas e tudo mais. Só que esse código, sinceramente, e aí eu vou dar a minha opinião, não compensa pegar projeto de Vibe Code para dar manutenção ou tentar continuar evoluindo. Por quê? Porque geralmente o cliente ele já vem com o mindset, já está funcionando, é só incrementar algumas coisas ali. Só que a base de código é horrível. Você primeiro vai ter muita redundância de código, igual eu falei. Muitas coisas foram feitas de um jeito não escalável, foram feitas para funcionar, não para escalar. E se você pensar com calma, dá para você fazer, por exemplo, um restaurante dentro da sua casa, se você quiser agora, e começar a entregar pelo iFood. Vai funcionar, vai entrar dinheiro, mas não necessariamente aquilo é escalável. Só que qual que é o ponto? Tem muitas pessoas que elas ainda não entenderam que esse discurso do Vibe Code, que é muito legal, mas eu sinto que está sendo vendido muito errado, ele tem esse ponto aí, que é justamente isso de o pessoal não entender que não é porque uma coisa funciona que aquilo é sustentável. Tem muitas ferramentas de mercado que vocês vão ver que elas parecem aqueles códigos que a gente via antigamente em ferramentas que eram geradas de drag and drop. Caso você nunca tenha utilizado ferramentas de drag and drop, tipo ferramentas igual o Elementor, que gera ali um front-end através de drag and drop, quando você vai ver o código, ele é muito poluído, o que torna a manutenção humana assim, um negócio infernal. É literalmente uma dor de cabeça. Para mim, não tem um valor que pague ali você quebrar o seu sossego ali por conta desse tipo de projeto. Outra coisa que você vai ver e muito, né? Que é o terceiro ponto. Então, o primeiro ponto é isso: você tem uma base de código ali que ela tem muito código morto e muito código redundante. A segunda é que você tem ali clientes ali que eles não estão entendendo ali o mindset, eu entendi que o seu código, o seu projeto funciona, que o seu SaaS está no ar, que você já está ganhando dinheiro, mas isso não é manutenível, cara. Isso não é uma coisa sustentável. O terceiro grande problema dentro disso aqui é justamente o
Vibe Code, ele continua sendo vendido com essa linha e com esse pensamento. Você vai ver cursos de Vibe Code e pessoas colocam Vibe Code especialista no LinkedIn, cara. Pelo amor de Deus, não faz isso não. Passa vergonha não. Seu pai, sua mãe te alimentou, cuidaram de você tão bem pra você meter um especialista de Vibe Code no LinkedIn. Isso eu acho feião, na moral. E aí, então, isso é o grande ponto, porque o Vibe Code ele não acabou, né? E sendo bem sincero, o Vibe Code ele não nasceu necessariamente na era da IA. E eu sou muito a favor do Vibe Code, mas não da maneira como ele está sendo vendido. Ele está sendo vendido por discursos de pessoas que estão querendo aproveitar de um hype de momento para vender curso e está sendo muito vendido por pessoas influentes ali como uma solução de mercado, justamente para você alavancar o caixa da empresa e diminuir o custo em mão de obra. Só que ele não é mágico. Você vai ver encontrar casos aí no mercado tipo esses daqui, né? Onde uma empresa ela demitiu uma equipe inteira só para usar e substituir ali por IA, mas poucos dias depois ela procura desesperadamente programadores. E você vai ver que isso aqui é uma coisa que vai acabar acontecendo mais e mais. Porque muito do que a gente está vendo é um falso positivo. A gente está vendo ali muita coisa de Vibe Code que, poxa, nasceu em Vibe Code, está funcionando, criei um microsas, criei um aplicativo, criei uma ferramenta. Só que quando você vai entrar no processo de dar manutenção, você vai ver que as pessoas vão chegar no momento que só com puro Vibe Code elas vão perder a mão do projeto. Vai chegar um momento que elas não vão conseguir dar manutenção com o Vibe Code. E não é porque o Vibe Code não funciona, e não é, porque essa ferramenta não tá mais boa, tem que trocar outra por outra. Não é mais o ChatGPT, é o Cursor, não é mais o Cursor, é o GitHub Copilot. O problema não estão nas ferramentas. Inclusive, elas são excelentes ferramentas. O problema é que você está tentando costurar um Frankenstein. É uma gambiarra. Sabe quando você liga um T em cima do T ali na tomada? E aí você fala, não, mas tá ligando tudo aqui. Tem uma tomada ligada na outra tomada. Tá ligando tudo. Mas a qualquer momento isso aqui pode pegar fogo. Esse é o movimento que você vai acabar percebendo. Eu, particularmente, não recomendo. Não vou pegar nenhum freela desse tipo aqui. Caso você queira, saiba que sim, você vai enfrentar uma dor de cabeça não só pela base de código, mas por esse falso entendimento das pessoas que confiam tanto no Vibe Code, que é, não, já tá pronto, é só adicionar algumas coisinhas. Mas você vai ver que para adicionar coisas vai ficar muito complicado e claro, né? Claro, não seja inocente de falar, tem documentação, tem testes, óbvio que não vai ter isso aí. Se você já achava ruim, esse aqui é o modo hard do negócio, esse aqui é o modo Dark Souls do negócio. Então, você vai ter projetos que eles não foram projetados pensados ali com a mentalidade de um dev. E é por isso que eu defendo. O Vibe Code ele não é ruim, ele está sendo vendido de uma maneira ruim. O Vibe Code é muito bom para você prototipar coisas, tirar ideias do papel, para você conseguir pegar alguma coisa e não estar tão preocupado em boas práticas, mas conseguir dar vida para alguma coisa. Se você parar para pensar, o que é o modelo que a gente chama de hackathon, ele já era meio que um Vibe Code. Você não estava muito preocupado com as boas práticas, com a arquitetura, essas coisas. Você estava preocupado em colocar uma coisa de pé rápido para funcionar e muitas vezes você tinha um MVP ali para testar. Só que qual que é o ponto? A gente está pegando o conceito do MVP, distorcendo ele e criando alguma coisa que vai ser eterna ali. Então, isso é o ponto de atenção que eu queria chamar. Então, Filipão, não compensa mais ser dev no mundo de hoje porque tem IA, você é substituído por IA. Bom, primeiramente você vai se inscrever no meu canal, porque toda vez que você se inscreve no meu canal, um criador de curso de Vibe Code chora, tá? Porque aqui nós falamos de mercado de programação. E segundo, eu digo que se você domina a tecnologia, se você é um dev e você usa o Vibe Code, você consegue aproveitar ele bem melhor do que alguém que não tem conhecimento técnico na área. E mesmo pessoas que têm conhecimento técnico na área começam a ver algumas coisas ali que você fala, poxa, isso aqui teria sido mais simples se eu tivesse implementado na mão. Já aconteceu com você isso aí? Já me aconteceu algumas boas vezes. Eu falo, caramba, se eu tivesse parado, ao invés de pedir um prompt para fazer isso, eu tivesse implementado, teria saído melhor e ainda por cima muitas vezes até mais rápido, porque do tanto que eu fiquei tendo que corrigir ou pedindo para ele ajeitar para mim, eu já teria feito. E isso aqui é uma coisa muito complicada, porque a gente acaba utilizando muito o IA como muleta no dia a dia, mas uma coisa eu te garanto, o problema não são as ferramentas, o problema não é a inteligência artificial e muito menos ali o Vibe Code. O problema é exatamente esse, é o que a gente está vendo de pensamento no mercado. Mas o meu projeto funciona, mas o meu código já está pronto, eu já vendo esse SaaS, essa ferramenta já está no ar, é só adicionar alguma coisinha.
é só alterar um negocinho aqui. Ah, é só isso que eu não tô conseguindo fazer, só arruma isso aqui para mim, que depois eu continuo. Só que o projeto não está sustentável, ele não para de pé. Código com redundância, código que você viu ali que ele foi mal projetado e ele tá rodando, é o pior cenário para você dar manutenção. Por quê? Porque ele é um balaio de gato, né? Você tem um monte de fio um em cima do outro ali e qualquer coisa que você mexer, a chance de você frustrar o cliente, porque muitas vezes o tempo para dar manutenção vai ser maior, ou então para você ajeitar, você vai ver que você vai ter somente um caminho, que muitas vezes é fazendo mais gambiarra. Nem compensa você refatorar o projeto inteiro. Como é que você vai falar pro cara, não, para isso eu vou ter que refatorar o projeto inteiro e aí matar a redundância de código, ajeitar aqui? Muitas vezes não compensa essa dor de cabeça. Agora, se você ainda está acompanhando esses movimentos de AI e quer ouvir pela visão de outro dev, não só de quem está vendendo curso, mas a gente entender ali o cenário sem puxar sardinha nem para um lado e nem demonizar para o outro, para ter um papo de adultinho, se inscreve no canal, porque eu sou o Felipão, seu melhor amigo na programação, e se você estava sentindo falta de vídeo nesse canal aqui, eu vou spamar vídeo agora, então fica de olho.